A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 20 de agosto, recordamos hoje São Bernardo de Claraval. Ele foi um abade francês canonizado em 1174 e proclamado doutor da Igreja. Foi o principal responsável por reformar a ordem cisterciense, na qual entrou logo depois da morte de sua mãe. Foi o fundador da Abadia de Claraval, na Diocese de Langres. Vamos conhecer um pouco de sua história. Bernardo viveu uma época muito conturbada na Igreja. Muitas vezes teve de deixar a reclusão contemplativa do mosteiro para envolver-se em questões que agitavam a sociedade. Foi pregador, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos e também polemista político e tenaz pacificador. Nada conseguia abater ou afetar sua fé, imprimindo sua marca na história da espiritualidade católica romana. São Bernardo nasceu em 1090, no castelo de Fontaine, região de Borgonha, na França. Filho de um nobre chamado Tesselin Sorel o Vermelho e de Alete, mulher virtuosa venerada como bem-aventurada. Teve 7 irmãos, dentre os quais era o terceiro. Bernardo sempre se destacou pela inteligência e pela beleza física. Aos 9 anos foi para a escola canônica e destacou-se principalmente na literatura. Em 1112, aos 22 anos, Bernardo entra na abadia de Cister, também em Borgonha. Esta abadia era um mosteiro cisterciense, fundado por São Roberto de Molesme. Foi então que Bernardo convenceu mais de 30 homens, irmãos, tios e vários amigos a entrarem para a ordem, causando enorme surpresa e alegria para a abadia e para Santo Estevão, abade sucessor do fundador São Roberto. Bernardo era homem de estudo e oração, praticando com austeridade a regra do mosteiro, a mesma escrita por São Bento. Bernardo dedicava-se à oração e ao ensino da catequese. Tinha grande dom de oratória e convertia muitos com quem conversava, tanto que levou para o mosteiro o irmão mais novo e seu pai. Após 2 anos em Cister, Bernardo foi enviado para o Vale de Langres, no ano 1115, com a missão de fundar a Abadia de Claraval, Vale Claro, tornando seu primeiro abade com apenas 25 anos. Em pouco tempo, a abadia ficou conhecida em toda a França e posteriormente por toda a Europa, como um lugar onde se vivia a oração, o trabalho, a humildade, a caridade e a cultura profunda. Bernardo e os monges de Claraval viviam com amor e integridade os votos de pobreza, castidade e obediência. Certa vez teve uma visão. O menino, envolto numa luz divina, disse a ele: "Fala aos outros sempre, pois serás inspirado pelo Espírito Santo e receberás a graça especial de compreender as fraquezas das pessoas e ajudá-las." Assim, Bernardo conseguiu muitas vocações para Claraval. O mosteiro chegou a ter 700 monges, inclusive Henrique de França, irmão do rei Luís VII, que mais tarde foi bispo e arcebispo de Reims. Com o passar dos anos, São Bernardo fundou 72 casas da Ordem dos Cistercienses na França e em vários países da Europa. Participou ativamente do Concílio de Latrão como secretário. Participou também do Concílio de Troyes, onde exerceu grande influência, e do Concílio de Reims, sempre a pedido do Papa, para tratar de todos os assuntos da Igreja. A convite do Papa, pregou a Segunda Cruzada. Era conhecido como o Pai dos Fiéis, a coluna da Igreja, o apoio da Santa Sé, o anjo tutelar do povo de Deus. Sua devoção para com a Virgem Maria era incomparável. Quando estava na Alemanha, na Catedral de Spira, ajoelhou-se por 3 vezes dizendo: "Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria", invocações que foram acrescentadas ao final da oração Salve Rainha.
Por causa de sua fama de santidade e sabedoria reconhecida, São Bernardo torna-se uma personalidade importante e respeitada em toda a Europa, tanto que ele intervém em assuntos públicos, defende os direitos da Igreja contra abusos de reis e é chamado para aconselhar papas e reis. Bernardo reformou a ordem cisterciense e levou a ser o que é até hoje, quase 1000 anos depois. Ele mesmo fundou muitos mosteiros na Europa, 35 na França, 14 na Espanha, 10 na Inglaterra e Irlanda, 6 em Flandres, 4 na Itália, 4 na Dinamarca, 2 na Suécia e 1 na Hungria, além de muitos outros que se filiaram à ordem. Sua ordem chegou aos 5 continentes. No Brasil, no estado de Minas Gerais, existe uma cidade chamada Claraval, que nasceu ao redor de um grande mosteiro da ordem dos cistercienses. Durante o Concílio de Troyes, Bernardo conseguiu o reconhecimento para a ordem do Templo, os Templários, cujo estatuto ele mesmo escreveu. Além disso, São Bernardo escreveu grandes obras, tratados de teologia, obras defendendo a fé católica e a Igreja contra heresias, além de inúmeros tratados sobre Nossa Senhora. Quando estava para morrer e os monges rezando para que Deus não deixasse, ele disse: "Por que desejais reter aqui um homem tão miserável? Usai da misericórdia para comigo e deixai-me ir para Deus." Assim, São Bernardo faleceu no dia 20 de agosto de 1153, aos 63 anos de idade. São Bernardo foi canonizado em 18 de junho de 1174 pelo Papa Alexandre III e declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio VIII em 1830, por causa de suas pregações e obras escritas. Que possamos assim pedir a intercessão deste santo. Amém. Frase do santo: "Mas há quem busque o saber para edificar, e isto é amor. E há quem busque o saber para se edificar, e isto é prudência." São Bernardo de Claraval. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Santo Abade de Claraval, São Bernardo, fervoroso servo de Maria, a Igreja o honra e o invoca universalmente como padroeiro das causas mais difíceis, visto dirigir a Maria todo o seu fervor. Assim peço que com Maria venha pedir por mim a Jesus. Eu estou sozinho e desamparado. Faça uso, eu imploro, do seu especial privilégio que Maria deu a vós para trazer um benefício visível e rápido a esse seu servo desesperado. Venha assistir a esse servo que está em grande dificuldade e grande necessidade de consolo e ajuda, e atribulado com sofrimentos. Assim me consiga a graça, e ainda a graça da salvação de minha alma, e que isso possa agradar a Deus. A vós, seu eleito para sempre, eu prometo, amado São Bernardo, sempre honrar-vos com fervor e como especial padroeiro, encorajar a devoção a vós. Amém. São Bernardo de Claraval, rogai por nós.